Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através de Emmanuel, com o livro que está escrito Perante Jesus. Ele dá o título aqui de Resposta em Jesus. Ele diz aqui o Evangelho no coração. Quando jaz situado simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade, de vez que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita. Aí ele fala aqui, Emmanuel nos diz, recorda que todos os desafios do mal devem encontrar no campo de nossas almas a resposta em Jesus. Então, refletindo, ele sugere que todos nós devemos nos recordar que todos os desafios do mal, todos os desafios que a gente vem enfrentar do mal, deve encontrar no campo de nossas almas, a resposta em Jesus. Qualquer coisa que acontecer conosco, a resposta nós só vamos encontrar nas diretrizes, nos fundamentos e nos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra saída, não tem escapatória. Aí ele dá alguns exemplos, ele vai citar aqui alguns exemplos, ele fala, para o sarcasmo, a resposta é caridade em forma de silêncio. Isso quer dizer o quê? Se uma pessoa é sarcástica conosco, debocha da gente, nos humilha, só existe uma saída. E essa saída está nas diretrizes de Jesus, que ele dá a sugestão agora. Para o sarcasmo que fazem com a gente, a resposta é a caridade em forma de silêncio. Então nós devemos calar. A gente cala? Esse é que é o problema. A gente não tem o hábito de calar, de silenciar. A gente responde geralmente com a mesma moeda. Mas se a gente responder com a mesma moeda, qual a diferença nossa para a pessoa? Vai morrer os dois abraçados. Aí é que está. Qual a diferença? Aí ele dá outro exemplo. Para a calúnia. E muitas vezes a gente é caluniado, não é? Blasfemado. Falam que a gente fez coisas que a gente não fez. Então ele fala, para a calúnia, qual é a resposta? Ele fala, a resposta é caridade. Caridade, novamente caridade. Que tipo de caridade? Em forma de perdão. Então, se a pessoa nos caluniar, nós temos que, primeira coisa que tem que fazer, como resposta, é a caridade. E a caridade em forma de perdão, ou seja, nós temos que perdoar as pessoas que nos caluniou. Ele continua nos exemplos. Para o egoísmo, então a gente vai lidar com pessoas egoístas, não para as pessoas egoístas, a resposta é caridade novamente, em forma de renúncia. Nós temos que renunciar. Muitas vezes a pessoa tem um sócio que usa de desonestidade por causa de sua ambição e por causa do seu egoísmo. E a resposta que ele pede aqui que a gente faça é renúncia, nós temos que renunciar. Muitas vezes a gente tem que renunciar à nossa própria personalidade, ou então aos prejuízos que estamos tomando. Aí ele continua no exemplo. Para o fanatismo, a resposta é caridade em forma de tolerância. Então nós temos que ser tolerantes com aqueles que são fanáticos. Outro exemplo, para a ingratidão. Qual a pessoa que não convive com alguém que é ingrato? A gente faz tanta coisa por um parente, por um pai, para um irmão. Quantos pais doam sua vida pelos filhos e o que recebe como resposta? Ingratidão. E Emmanuel vem nos propor, nos sugerir de que formas nós devemos reagir com as pessoas que são ingratas conosco. Ele fala assim, para a ingratidão, a resposta é caridade de novo, em forma de esquecimento.
Então nós temos que aprender a esquecer os gestos de ingratidão que as pessoas que a gente tanto ajudou, se esforçou, ajuda até hoje, agem conosco. Outra resposta que ele dá, outro exemplo, para a preguiça. Às vezes a gente lida com pessoas preguiçosas, às vezes a gente tem um sócio que é preguiçoso, um subalterno que é preguiçoso, um superior que é preguiçoso, um parente em casa que é preguiçoso. Então, para a preguiça, ele responde aqui, a resposta é caridade, em forma de trabalho. Então, nós temos, enquanto um suga o nosso sangue, nós temos que responder para ele em forma de trabalho. Ocupar a nossa mente no trabalho. Não devemos perder tempo com aquela pessoa. Mas ele continua. Para a tentação. Quem não sofre tentação, né? Aí ele fala, para a tentação, a resposta é caridade em forma de resistência. Então, se nós percebermos que estamos sendo tentados por alguma alma desencarnada ou encarnada, nós temos que impor resistência. Aí, ele continua nos exemplos. Para a ignorância, que é o que mais tem, a ignorância campeia a nossa vida. Em qualquer lugar que a gente está, sempre tem ignorância. Ele fala, então, para a ignorância, como é que nós devemos lidar? Nos comportar? Ele responde, a resposta é caridade novamente. Em forma de educação. Está vendo? Para a violência, tem pessoas que são violentas com a gente. Elas são violentas. A resposta é caridade novamente. Em forma de brandura. Porque a única coisa que neutraliza o mal é o bem. Então, sejamos o bem em qualquer circunstâncias que sejam contrárias aos ensinamentos de Jesus, ao comportamento de Jesus, aos exemplos de Jesus. Jesus sempre dava outra face e nos sugeria para dar a outra face. E Paulo de Tarso ratifica isso nos dizendo, fique no prejuízo. Aí ele continua, para o crime, a resposta é caridade em forma de socorro às vítimas da delinquência. Ao invés de ficarmos criticando quem cometeu o crime, a gente tem que correr para ajudar e socorrer as vítimas das delinquências. Para as trevas, a resposta é caridade em forma de luz. Tem pessoas que vivem nas trevas, então vamos passar a nossa luz para ela, através dos nossos pensamentos, de nossas orações, dos nossos sentimentos, da nossa complacência e da nossa transigência. Ele continua, para todos os processos de atividade inferior, a resposta é caridade, em forma de auxílio à criação do melhor. Em qualquer problema no caminho da vida, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. Aí, o Evangelho no coração, quando se localiza exclusivamente em nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiros para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios do que surpreender os nossos. Então ficou aí para a nossa reflexão, onde Emmanuel nos ensina, nos propõe, nos sugere que em qualquer circunstância de nossas vidas, nós temos que responder com a caridade. E a caridade sempre será uma resposta contrária às coisas, às adversidades que estão acontecendo conosco. Né? Ou seja, devemos responder sempre com o bem, com o perdão, com a complacência, com a transigência, com paciência. Não tem outro recurso. Não tem. Qualquer outro recurso fora disso nos assemelha à pessoa que agiu com incompreensão para conosco. Né? Aí vai haver uma semelhança de caráter. E isso não pode acontecer. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe.